Eu saúdo a deputada Fernanda Melchione e, por ela, todos os senhores e senhoras parlamentares que se encontram nessa sala. Saúdo Maria Lúcia Fattorelli e, por ela, todos os senhores e senhoras que participam dessa conversa. Eu, embora magistrado, estudo Direito e Economia desde que descobri que, para cumprir o projeto constitucional da sociedade brasileira, precisa de uma política econômica condizente com esse projeto. E, na esteira do que falou o deputado que acabou de sair, Chico, o fenômeno da financiarização da economia atinge tanto a macroeconomia como assuntos tão específicos como esse de uma forma muito sutil. Mas eu queria registrar que esse modelo econômico, ao invés de cumprir a Constituição, de distribuir a renda, realizar a justiça, ele faz o contrário, ele transfere renda da sociedade para o sistema financeiro, rentista. Isso é muito grave, isso é inconstitucional. Portanto, esse projeto, a partir do que nós já ouvimos a exposição da Maria Lúcia aqui, ele bate de frente contundentemente com o sistema regulatório da finança pública no Brasil. A Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do nosso país. Porque, primeiro, o fundamento da regulamentação da finança brasileira é exatamente, primeiro, a transparência. Segundo, a alocação racional e orientada para o cumprimento dos fins do Estado brasileiro, que é cumprir o projeto de sociedade. E um dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro é promover o desenvolvimento e, em consequência disso, cumprir todo o capítulo da ordem econômica e social da Constituição, que é o artigo 163 para lá, que e me preocupa como juiz do trabalho, o direito ao trabalho para todos. E para você oferecer aos cidadãos o direito ao trabalho, tem que ter uma política econômica que gera trabalho, portanto, que promove o desenvolvimento, a produção de bens e serviços para a sociedade. A financiarização, o rentismo, ele recolhe o capital circulante e o coloca improdutivo e ficticiamente nas mãos de poucos. Por isso, a alta concentração de renda no mundo hoje é uma coisa impressionante. E a estagnação do desenvolvimento, principalmente dos países menos desenvolvidos. Bom, o meu papel tem só 10 minutos. Eu achei aqui, deputado Glaucio, meus cumprimentos, muito respeito à sua atuação. São só 10 minutos. Eu lendo esse projeto com um olhar constitucional, porque eu sou constitucionalista, eu sou pesquisador da Universidade Federal, direito constitucional. Então, Maria Lúcia registrou que ele inverte a ordem. Ele pega uma realidade e quer legitimá-la normativamente. Mas nós temos que pensar o contrário. Qual é o objetivo do Estado brasileiro e do projeto de sociedade brasileira? Está na Constituição, portanto, é um dever fazer, é um mandar fazer, é contrafactual. Então, os fatos é que precisam adequar a esse projeto constitucional, e não o contrário. E o projeto faz isso. E faz isso com um exercício linguístico pirotécnico. Pirotécnico, me desculpem, aliás, de uma forma inteligentemente pirotécnica. E vou tentar trazer pelo menos uns 4 ou 5 elementos. Eu anotei pelo menos umas 15 ou 16 questões sobre isso, analisando sob a perspectiva de uma filosofia da linguagem. Como a linguagem é utilizada para traduzir ideologias opostas à Constituição. Eu vou tentar exemplificar, porque eu não posso falar sobre todos. Nesse sentido, o projeto diz que... eu vou apontar aqui, de início, 3 dispositivos artificiosos. São artificiosos o item 5 e os parágrafos 4º e 5º do artigo que se introduz na Lei 43/20. O primeiro, abranger apenas o direito ao autônomo ao reconhecimento de crédito. Maria Lúcia detectou isso com muita cuidado. Não é possível cindir um conceito em 2. Por exemplo, eu vou ser bem breve. Se eu tenho uma moeda, Maria Lúcia, essa moeda tem cara e coroa. Vou te vender a cara e vou ficar com a coroa para mim. Isso é impossível. O crédito é inerente ao resultado dele. Não é possível, filosoficamente, juridicamente, nem materialmente, fazer isso. Mas aqui está criado esse artifício. A segunda coisa, para sustentar o projeto, foi preciso que
se anunciasse o seguinte: olha, as cessões de direito de crédito realizadas nos termos deste artigo não se enquadram nas definições de que tratam os incisos 3 e 4 do artigo 29 da Lei Complementar 101. Por que eu preciso dizer que ele não se enquadra lá? Porque exatamente a operação que aqui se regulamenta, que foi dita aqui, ela se enquadra como uma luva. Então, o fato de a norma dizer que não se enquadra muda a natureza das coisas? Definitivamente que não. É um jogo de linguagem. E por que não? Maria da Justiça adiantou. Mas o que se exclui de enquadrar nessa realidade fática? A operação de crédito e a concessão de garantia. Maria Lúcia demonstrou que é uma operação de crédito. Por que é uma operação de crédito? Não há, o dispositivo fala venda definitiva. Nunca foi definitiva. Porque você diz o seguinte: olha, se o contribuinte, devedor, não pagar, quem executa é o Estado. Se fosse definitivamente, o cessionário assumiria os riscos do crédito. Ele não assume risco nenhum. E há uma figura, eu vi um contrato desse aí, que fala em recomposição do crédito. Se o crédito é inadimplido lá na frente, ele é devolvido para o ente federado e o ente federado tem que jogar outro positivo no lugar. O cessionário e o investidor não corre zero risco. É um negócio, desculpem, da China. Porque em todos os lugares do mundo, tanto no investimento, em produção de bens e serviços, como na finança, corre-se o risco. Se o senhor aplica um título no mercado financeiro, você corre o risco, ou dele aumentar o valor, ou dele defasar. Aqui não. Não há nenhum risco. Você está transferindo recurso público para terceiros sem passar pela via do controle social e democrático do orçamento. Maria Lúcia explicou isso, não vou entrar em detalhe. Esse é o ponto mais grave, no meu ponto de vista. Sai do controle democrático, do orçamentário, e fica na discrição do agente público que vai promover essa operação. Ninguém fica sabendo, primeiro, para onde vai ser aplicado esse dinheiro. Segundo, eu estudei as pesquisas aqui da Auditoria Cidadã há anos e verifiquei que o montante dos recursos que saem do cofre público sem passar pelo orçamento é muito grande. Esse exemplo da PBH de Belo Horizonte. Juros, taxas de manutenção e a própria sustentação do mecanismo que vai operacionalizar isso tudo. Caríssimo. Esse dinheiro não passa nos olhos do contribuinte, da sociedade e nem do parlamento, na medida em que faz o controle orçamentário desse gasto. E outro ponto é o controle, perde-se o controle da qualidade do gasto público. Isso anda na contramão de um outro projeto que anda aqui nessa casa, que visa aprimorar a qualidade do gasto público. Eu esqueci o número agora, mas tem esse projeto, me deparei que eu gostei muito, porque tem que dizer por quê, para onde vai o dinheiro, e de acordo com os princípios da eficácia, eficiência e efetividade. Então, eu registro que essa distinção ontológica de que vende-se o resultado do crédito, deixa um crédito de um lado e o resultado do crédito, é impossível. É um engodo linguístico. Por quê? Porque enquanto o título não é quitado, ele é crédito. E quando ele é quitado, ele não é mais crédito, não existe mais a relação creditícia, porque já foi cumprido, já foi... Não é possível distinguir, no meu ponto de vista. Garantia. O cedente, o ente público cedente, dá a garantia de que se o título não for quitado, eu substituo, ponho outro no lugar, um título bom que vai ser quitado. Isso é garantia. Você está garantindo. E Maria Lúcia nos ensinou que se vende, então, é o fluxo do crédito, e não o crédito em si. Porque quem garante o crédito é o ente federado. Portanto, isso é uma operação de crédito, não é venda de crédito, e não é venda de crédito, e muito menos definitiva. Como eu já mencionei, isso é muito importante na leitura, porque isso compromete todos os outros institutos que regem a operação de venda de crédito, que eu não vou poder mencionar aqui, mas eu anotei pelo menos 15 artifícios, pelo menos 15 ajeitamentos linguísticos e normativos para enquadrar essa realidade, enquadrar inconstitucionalmente, ferindo os princípios e valores que regem a normatização das finanças públicas do Brasil. Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Eu tenho quanto tempo, deputado? Eu tenho que parar agora? Se for o caso, eu paro. Se puder, eu tenho mais alguma coisinha para falar. A nossa companheira Maria Lúcia Fatorelli, enquanto o senhor estava fazendo a exposição, fez aqui o pleito de mais 5 minutos, pelo menos, então... Nossa, eu vou fazer um esforço aqui, muito obrigado. Está concedido. Muito obrigado. A vinculação de receitas, aqui há vinculação de receitas, e é vedado pela Constituição, salvo as exceções que ela própria menciona, que é saúde, educação e administração administração de tributos. Abre essa exceção. Curiosamente, o projeto fala que aqui será considerada atividade de administração tributária. Nunca a administração tributária que fala a Constituição é aquele recurso necessário para manter a estrutura que cobra os tributos. Aqui não tem nada disso. Então, foi preciso esse artifício, mais do que linguístico, desvio do sentido da norma constitucional para inserir no projeto algo que a Constituição não permite. Eu vou escolher aqui. A sociedade de propósitos específicos, ou estatal não dependente. Ela deveria, quando ela é sociedade não dependente, ela não deveria depender de nenhum recurso público, o nome já diz não dependente. Mas, para que ela opere, olha o dinheiro gasto que precisa para operar o sistema. Então, aqui mais um artifício. Você tem que desviar o sentido de uma empresa pública, de um ente público, para enquadrar esta realidade, que não se adequa aos princípios constitucionais e, repito, ao sistema regulamentador das finanças públicas no Brasil. Portanto, ofende a Constituição. E é curioso que o projeto 204, que tramitou anteriormente, era apenas lei. Agora, essa aqui é PLP, lei complementar. Por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal é complementar e jamais toleraria isso. Mas se você dá status de lei complementar às duas coisas, você vai criar uma cisão, uma irracionalidade do sistema jurídico, mas pelo menos está dizendo, olha, a lei é complementar também. Por isso, ao contrário de segurança pública, de segurança jurídica, de segurança jurídica, isso aqui vai dar um tremendo embate jurídico, jurisdicional, durante anos. Por quê? Porque são incompatíveis os dois institutos. Por que essa incompatibilidade é genética? Porque você quer atribuir a uma prática que atende a interesses privatísticos, dá ela a roupagem de coisa pública, de atender ao interesse público. Então, isso é incompatível na origem. Por isso que esse projeto ele tem que fazer esse exercício todo aqui, mas ele constitucionalmente não tem base, deputado Bob, não tem base nenhuma. Não há racionalidade jurídica. O meu olhar é jurídico. Agora, politicamente, cabe aos senhores decidirem e jogar para nós esse Frankenstein que nós, nos gabinetes, ao julgar isso, não sabemos como é que vamos fazer com isso aí. E depois chama o Poder Judiciário de interveniente, arbitrário ou decisor sem coisa. Porque você tem essas teratologias para poder dar ela um rumo para ela. E a leitura que se pode fazer disso é a leitura constitucional. E para poupar os senhores do exercício saber qual é a ideologia, a minha ideologia é a constitucional. É a constitucional, que fundamenta o Estado brasileiro na dignidade humana, quer o desenvolvimento, a harmonia entre trabalho e livre iniciativa, e a ordem econômica e social é para promover a redução das desigualdades, é para promover o pleno emprego e equilibrar as duas coisas. Portanto, nós estamos convivendo com ideologias na política, ideologias econômicas, na financiarização e etc. Elas não amparam o projeto constitucional da sociedade brasileira.